Deputado, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Erechim. Bom dia, Gilmar. Uma honra estar no programa. Deputado, dá um panorama para a gente de Brasília nesses últimos dias, sem falar da CPMI por enquanto, né? Porque a gente está tendo várias notícias de Brasília, como, por exemplo, a falta de posição do governo brasileiro com a questão lá do Oriente Médio. Nós temos aí as queimadas lá na Amazônia, né? A situação de Manaus que está coberta por fumaça. Nós temos diversos assuntos que estão andando aí pelo Brasil. Como está a discussão aí em Brasília sobre esses temas? Olha, a indefinição do Brasil com relação à guerra, em querer taxar o que é, de fato, o Hamas, um grupo terrorista, é que a esquerda brasileira, o PT, sempre teve laços. Inclusive, os deputados federais, muitos deles, com fotos no primeiro momento da guerra, junto a membros do Hamas. Então, eles têm esta visão diferente, uma visão onde Israel é um país democrático, um país de gente trabalhadora, que luta para sobreviver em meio a um deserto que eles receberam, e hoje tem praticamente tudo lá. O Brasil, com a sua esquerda, não aceita. Isto é lamentável que tenham esta posição tão radical, que eu fico chocado, triste, porque passa uma imagem muito ruim para o mundo. Inclusive, ontem, na ONU, os Estados Unidos barrou a proposta brasileira, dizendo que não reconhecia o Israel como um país invadido. É muito triste, mas mostra a realidade de como pensa a esquerda brasileira. E a Amazônia, que foi assunto aí durante muito tempo, né? As queimadas na Amazônia, aliás, é preciso dizer Sim. que isso ocorre seguidamente lá, infelizmente, né? Mas ocorre por diversos fatores, inclusive fatores naturais, né? Daquela região, está vivendo uma seca muito grande. Mas agora parece que isso não é notícia, né, deputado? Porque é normal o que acontece. Tentavam culpar o Bolsonaro por tudo, inclusive aumentando as queimadas na Amazônia, mas não isso acontece, ainda mais na seca que está passando a Amazônia, como nunca teve nos últimos 50 anos ou mais. Então, infelizmente, acontece isso, faz parte. Então, está dentro de uma certa normalidade, que nós lamentamos bastante. Deputado, e vamos lá. CPMI do 8 de janeiro, nós temos pessoas condenadas aí a 12, 17 anos por atos antidemocráticos considerados aqui no Brasil, chamados de terroristas, né? Que estão sendo condenados pelo Poder Judiciário, né? Não dá para chamar muito de justiça, porque justiça talvez seja alguma outra coisa, né? Mas o Poder Judiciário. E saiu uma CPMI no Congresso Nacional, unindo aí deputados e senadores, e foi apresentado um relatório, aliás, foram 2 relatórios, né? Um da CPMI e um outro paralelo. Mas apresentando o indiciamento de responsáveis pelo 8 de janeiro. Qual a sua avaliação, deputado, desses relatórios? Olha, esse relatório, essa CPMI, uma tragicomédia. A CPMI foi proposta pelo deputado André, lá do Ceará. Proposta da oposição. Numa artimanha do governo, transformaram numa CPMI chapa branca, composta pela maioria de membros do governo, aonde o que queriam, de fato, era desvirtuar a verdade, jamais mostrar a verdade e achar culpados do que não eram. Estavam o tempo todo procurando pelo em ovo. O que acontece nesse relatório final? Colocando aí muitas pessoas como indiciados, culpados, sendo que o principal é o presidente Bolsonaro, como se tivesse organizado um levante contra a presidência da República, uma tentativa de derrubar o governo, um ato terrorista. Nesse momento que estamos vendo o que é terrorismo, o que tem de terrorismo aquele ato? Não foi pego ninguém armado, ninguém deu um soco em alguém, nada, nenhuma agressão. Não teve nada que caracterizasse como um ato para derrubar o governo, até porque aquilo ali não derruba
nem síndico do edifício, sei lá, porque não tinha aquele ódio, não tinha aquela tentativa de um terrorismo que é matar. Matar para o seu espaço. E não teve isso. Tivemos ali muitos infiltrados que vimos pelas câmeras e até hoje, pasmem, não tem um infiltrado. Nós vimos imagens, pessoas com camiseta do MST, por exemplo, lá dentro, quebrando o relógio histórico, ganhamos da França, depredação total, pessoas que já estavam dentro do palácio, na espera. Vimos depois o GSI colocando à disposição água mineral com gás, mas tipo assim, continuem depredando. Por isso que não apareciam as imagens. Até que a CNN mostrou as imagens e o Brasil, opa, é diferente a coisa, porque esconderam as imagens. O que acontece agora? Eu entrei com pedido, inclusive, de cassação do ministro da Justiça, Flávio Dino, porque ele escondeu as imagens. Escondeu as imagens de 8 de janeiro no Ministério da Justiça. As imagens externas ofereceu, está à disposição. Mas as internas não está apagado, ninguém mais tem, porque o contrato era de 15 dias. Eu vi o contrato, não tinha tempo nenhum especificado. O que me leva a toda a minha razão de pensar que o senhor Flávio Dino estava lá dentro do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Por que esconder as imagens? Por que apagar as imagens? Só que o senhor Dino, ele é um dinossauro em termos de tecnologia, porque hoje nós podemos resgatar as imagens de um HD, por exemplo. Tem cerca de 19 camadas, pegamos uma. Mas eu entrei com pedido na PGR, no Ministério da Justiça, querendo as imagens. Se não derem as imagens, coloquem à disposição os computadores, os HDs, que eu consigo, dou um jeito de recuperar as imagens. O que acontece? Nada. Nada. Estamos vivendo um país com plena distopia, que é o inverso da utopia. Estamos na distopia, onde vivemos sistema de opressão, vejam os presos aí, pessoas condenadas até 15, 17 anos. Qual foi o crime para chegar a esse ponto? Por favor, tem pessoas, senhoras, com mais de 65 anos, que estão até hoje com tornozeleira eletrônica, com tratamento psiquiátrico, pelo crime. Algumas foram pegas sem terem participado do dia 8 daquele ato. Estavam em frente aos quartéis. Entra aqui no ônibus. Pô, que bom, vamos para os nossos ônibus, coisas assim. Não, foram presos. Crianças juntos, num ato intempestivo, sem fundamento algum, que tentaram dizer o tempo todo como ato de terrorismo. Hoje, o Brasil está vendo o que é terrorismo. Aliás, nós estamos vendo terrorismo radicalíssimo, terrorismo que está na 10ª potência. Mas para ver que o que fizeram aqui, imagina se sairia uma guerra, algum ato lá, tivesse uma passeata como teve e invadiram ali. Sou contra a invasão, deixar bem claro isso. Sou contra a quebradeira de bens públicos, sou totalmente contrário ao que aconteceu. Mas ali foi um movimento de manada, efeito manada que se chama, comportamento de massa. Tem um grupo grande de pessoas, um começa a invadir, os outros vão no embalo. Isso acontece, mas não tinha aquele dolo, aquela intenção de ir programado para isso. Se fosse, teria no mínimo alguma coisa mais pesada, um martelo, um ferro para quebrar de verdade. Foi algo improvisado que aconteceu. Estamos vivendo essa grande injustiça com brasileiros. É inacreditável. Imagine você, ouvinte, se estivesse naquele momento lá, numa passeata de paz, como foi todo o movimento, em 2 meses não teve um ato de agressão, de depredação em frente aos quartéis. Você vai lá, quando vê, está preso, condenado a 17 anos. Claro que esses a 17 anos tem vídeo quebrando vidro, quebrando bem público, isso sim. Mas chegar a essa condenação não tem fundamento, não tem. É demais. Quem quebrou tem que ser penalizado. Não tenho dúvida. Deputado, Agora, deputado, veja,
veja, deputado, estamos falando sobre este relatório da CPMI que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, digamos assim, como um mentor e incentivador intelectual desses atos do 8 de janeiro. Mas eu estava aqui pensando, enquanto o senhor falava, veja a rapidez da justiça para um lado e a rapidez para o outro. E é por isso que eu quero colocar essa questão, o senhor falou do ministro da Justiça, Flávio Dino, para a gente conseguir entender. O ex-ministro da Justiça que estava viajando, que era, então, responsável pela segurança do Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, ele estava viajando, chegou no Brasil e foi preso. Ficou muitos anos, não estava no Brasil. O G. Dias, que o chefe do GSI, que não só estava em Brasília, estava dentro do Palácio do Planalto, as imagens mostram que ele nada fez, está solto. Ele não deu nem as imagens. As imagens foram pegas pela CNN. O outro detalhe, a ação da Polícia Federal, que está sendo, na minha opinião, usada muitas vezes como um braço de governo de uma ideologia partidária. Veja, nós tivemos um ex-presidente da República que teve a sua casa invadida, o pessoal foi lá, invadida não, mas a polícia foi lá para pegar o celular dele por causa de um cartão de vacina. E o atual ministro da Justiça, não se sabe onde ele estava no dia 8 de janeiro. As imagens do Ministério da Justiça absolutamente desapareceram. Não teve quebra do sigilo telefônico, como tentaram do presidente ou fizeram do ex-presidente da República. Que país é esse, deputado? Pois é. É o que eu digo para as pessoas que me perguntam. Estamos acabados. Eles tomaram conta de tudo. Eu digo, calma, não é assim. Vamos resistir, que no fim o bem sempre vence o mal. Se o bem não vencer o mal, o que estamos nós fazendo aqui? Eu acredito no bem, que sempre vence. Um exemplo, vejam que me cobravam muito com relação ao STF, pelas atitudes do STF. Hoje, nós já temos uma realidade bem diferente. A CCJ, a Comissão de Justiça do Senado Federal, aprovou medidas para reduzir o poder do STF. Estamos agora já com um período de mandato, e não até os 75 anos para eles. Vamos também entrar agora na mudança da escolha dos ministros do STF, que não será mais até completar 75, e não será só do Executivo. Vamos colocar, proposição minha, que coloque a Câmara Federal, o Senado e o Executivo. 3, limitando também um absurdo, que é a decisão monocrática. Monocrática é quando um ministro toma sozinho uma decisão contrariando a decisão de 594 parlamentares, senadores e deputados federais, que ficaram um tempão debatendo, estudando o assunto, para uma pessoa que não tem legitimidade popular, não concordo com isso, derruba tudo. Isso não tem fundamento. Tem um projeto de lei meu que a decisão monocrática até tem, mas em 6 sessões ela tem que ser julgada pelo colegiado, que são 11 ministros. Mas o melhor de tudo, vamos acabar com a decisão monocrática, que é uma grande injustiça e um superpoder para um ministro do STF. E alguns não pensam que são deuses. Eles têm certeza que são deuses, mas não são deuses. Mas, deputado, aí vejamos uma outra ótica sobre esse mesmo tema, sobre a questão do STF. Nós tivemos essa semana um ministro do STF que disse em entrevista que aqueles que hoje estão ocupando cargos no governo, no poder, devem ir ao STF. E ninguém cobra explicação de um ministro? Não. Olha, eu pedi o impeachment dos 4 ministros do STF. O último pedido que eu tive, isso que ele falou aí, é nada, perto do que disse o ministro Barroso. É um crime. Perde o mandato o juiz, o desembargador, o ministro, que participar de um ato político partidário. É crime. Está na Constituição, tem lei. Tem que perder. O senhor Barroso, contando um apenas, esse do perder o mané, isso é termo que um ministro vai usar, possa usar. Então, veja, ele, há cerca de 2 meses, participou de um ato político partidário da UNE com milhares de pessoas, com bandeiras do PSTU, do PCdoB, do PT, ele participando do ato.
E as pessoas atacando, como faz a esquerda normalmente. Mas é um ato político partidário de esquerda. E não poderia ser nem que fosse de direita. Mas o ministro Barroso não se conteve, o seu ímpeto, o seu fanatismo, o seu parcialismo, a sua parcialidade. O que ele fez? Pegou o microfone, usou a palavra e disse o seguinte: vencemos o bolsonarismo para o bem do Brasil. Coisas desta natureza, um ministro em ato político partidário. Mostrei vídeo, mostrei fotos, matéria de jornal. Deu o quê? Nada. 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 O que aconteceu? Ele foi guindado a ser o presidente do STF. Hoje, esse cidadão é o presidente do STF, que tinha todas as condições para ser cassado se respeitasse 1% da lei, pelo menos. E o senhor seguir nessa mesma linha, um presidente da República que faz uma reunião com embaixadores, uma reunião pública dentro do Palácio do Planalto, anunciada que ia acontecer, hoje, por causa dessa reunião, está inelegível. E o ministro do Supremo vai num ato político, discursa com previsão legal na lei e é presidente do Supremo. E aí então, que país, que momento, mas nós vamos vencer. Mas aí eu não desisto. O senhor está chegando no ponto que é justamente o que eu queria fazer da pergunta. Com tudo isso, o senhor ainda quer dar esperança para o povo brasileiro que tem como reverter essa tomada de poder, como já diziam antes da eleição, a eleição não se ganha, se toma, né? Essa tomada de poder. Imagina dizer isso, ministro. Eu digo o seguinte: pobre é quem não tem sonhos. Pobre é quem não tem esperança. A esperança sempre tem que estar conosco. Sempre. E nós vamos vencer. Vamos vencer. Porque eu vejo muitas pessoas desanimadas e alguns, deputado, para de falar, faz alguma coisa. O que quer? Parlamento, eu tenho que falar. Eu estou chamando a atenção, estou cobrando, estou com ações, estou pedindo impeachment. Alguns dizem assim, tem que ir lá, e cometer um ato extremo. Eu digo, vai lá e faz. Como gosta de ser isso? Né? Não, tem que fazer isso. Vai lá e faz. Então, cidadão, não, nós vamos fazer, mas no correto, dentro da lei, dentro do certo. Porque senão, se fizer no ritmo deles, da maneira deles, estaremos cometendo o mesmo erro. Aí não adianta. Nós temos que vencer mostrando certo, correto e dentro da lei. Porque, no fim, o bem sempre vence o mal. Mas um soldado, um guerreiro, que eu digo, que luta pela causa, quando vai para uma guerra, eu posso estar sozinho na trincheira, contra 10 mil, mas eu estou na luta porque eu acredito na minha causa, eu acredito no meu país, acredito na lei. Então, não me entrego jamais e vamos vencer, porque as pessoas de bem, se unindo, acabam vencendo. Por um tempo, eles enganam, que aquela máxima do comunismo é 1000 mentiras ditas se tornam verdade. Isso antigamente. Hoje, nós temos as redes sociais, onde nós desmentimos a todo momento. Como estamos agora, fazendo com que muitas pessoas estavam pensando que o desgoverno estava correto, que essa injustiça que está acontecendo no Brasil, e eu tenho todo o direito de dizer o que eu estou dizendo, que eu tenho o artigo 53 da Constituição Federal, que me dá imunidade parlamentar para falar quaisquer palavras. E eu nunca fui chamado ou citado pelo STF, porque eu falo forte, firme, mas eu não ataco honra e dignidade de ninguém. Porque eu quero vencer dentro do correto, do certo, do justo, mas com muita fibra, garra e espírito gaúcho, com sangue verde e amarelo. Nas veias, verde, amarelo e vermelho de gaúcho, para mostrar que aqui a gente peleia, e peleia muito, pela vitória, pela justiça, pelo bem. Porque, no fim, o bem sempre vence o mal e vai vencer de novo. Deputado, uma última questão. Nós temos 513 deputados, só para ficar na Câmara dos Deputados, né? 513 deputados. E 81 senadores. A democracia, ela é a vontade da maioria.
Né? Então, se nós tivermos aí 250, 257, 258 deputados, não dá para encontrar 258 deputados aí que formem maioria, porque tem uma coisa que as pessoas não entendem: baixo clero, alto clero, centrão, essas questões todas aí partidárias, aí se vende, pega um ministério que era contra, passa a ser a favor. Isso aí não entra na cabeça das pessoas. Será que não dá para reunir 258 pessoas, deputados, homens e mulheres, no Congresso Nacional, dizer assim: não, nós vamos pela retidão independente de bandeira partidária, de esquerda, de direita, o que é certo e nós vamos defender isso? Porque me parece que o governo vai com a velha história de chamar para o governo, dar um ministério, botar o voto lá dentro, enfim. Será que a gente não consegue nesse Congresso Nacional uma maioria que diga assim: basta? Porque o poder que tem o Congresso Nacional, a partir da Constituição de 88, é muito grande. A Constituição foi feita para ser um parlamentarismo, né? E acabou não passando, né? Ficou o presidencialismo, mas o poder do parlamento ficou. E será que não consegue, só 1 a 1, independente lá, se é gaúcho, catarinense, mato-grossense, nordestino, só, gente, vamos parar com esse negócio, vamos ajeitar esse Brasil, senão não dá. Será que não há uma conversa entre esses homens e mulheres capazes? Ó, nós somos a maioria. Ah, mas o presidente do partido lá, que é todo poderoso, tal. Não, o poder é da maioria, deputado. Sim. Gilmar, Evandro. É o pensamento de patriota, o teu. Esse é o patriota que deve pensar assim. Mas ali é um órgão político, o Congresso Nacional. No STF, que é um órgão jurídico, a gente já sabe sempre o resultado. Independente do assunto, dá 9 a 2, são 11. São julgamentos políticos onde tem que ser o jurídico. Imagine, aonde tem a política, que o governo corrompe deputados com cargos, com emendas, com indicações. Quando começou essa legislatura, 270 parlamentares se elegeram usando o nome de Bolsonaro. Hoje, nós, de oposição, nós temos um grupo, nós temos aí cerca de 100 parlamentares que são de oposição. 100 estão ali, bagual. Esses são, vamos botar 130 que seja, tá? Mas tinha 270. Nós temos hoje a metade. E, vergonhosamente, muitos mudaram de lado, de uma maneira que eu fico impressionado. Como é que pode uma pessoa se elegeu assim, e aí recebe emendas extras, recebe cargos e indicações do governo e votam conforme diz o governo? Essas pessoas não poderiam estar na vida pública, mas infelizmente estão. Infelizmente estão. E cabe a nós, que eu não posso estar fiscalizando o deputado, não é minha função. Quem fiscaliza o deputado é o eleitorado. Mas eu tenho mandado uns sumos lá. Esse aqui está mal, porque nós temos, por exemplo, partido de direita, até meu próprio partido, onde foi indicado um vice-prefeito que foi contra o Bolsonaro, a favor do Lula, para ser candidato a prefeito de uma das maiores cidades do estado. Eu fui lá, mandei bala e tiro fora, e vão tirar até essa pessoa do status que tem no partido. Tem que lutar, tem que se impor. Mas para se impor, para lutar, não pode ter rabo preso, não pode ter culpa do cartório, porque eles ficam o tempo inteiro tentando achar um furo. Todo mês estão na Polícia Federal, Polícia Civil, da Diocese, onde tiver, tentando achar algo contra mim. Mas, pelo menos, até agora não acharam, e acredito que não vão achar. Eu até provoco dizendo o seguinte: Bibo Nunes é infurável, para que eles tentem achar um furo meu. Porque eu não sei de furo, e se tiver um furo, não vai ter dolo nenhum. Pode ter certeza disso. Por isso que eu enfrento. Enfrento e nós vamos mudar. 2026, nós teremos o presidente de direita. E tem um projeto meu que diz o seguinte: reduzir a inelegibilidade, a pena de 8 anos para 2 anos. Se passar isso aí, nós precisamos de 257 votos, o que não vai ser fácil. E de 49, se não me engano, lá no Senado. Mas vamos tentar. O que tem, deputado, desculpe meus devaneios aqui, a gente está fazendo um bate-papo. Não, mas tá certo. Não é uma entrevista, é quase um bate-papo, né? E eu vou com meus devaneios. E eu fico pensando aqui com os meus botões. O que político, o senhor é um político, ele mais teme? É a opinião pública.
Né? Muitos desses que acabam indo para o governo, e não é deste governo, aconteceu também com o Bolsonaro, eles vão em busca do poder, e eles vão lá na comunidade onde eles representam, chegava a chamar aqui no Rio Grande do Sul de curral eleitoral, né? Lá na sua área de atendimento. O meu curral é o Rio Grande do Sul. Né? Eu sou deputado dos gaúchos. Aqui do Rio Grande do Sul, num todo. Não tem curral. Curral é o estado todo. Mas, deputado, mas enfim, tem lá suas regiões e tal, e ele chegava lá dizendo, não, olha, mas como é que tá no governo? Não, mas é que eu consegui aquela verba para aquela ponte que há tanto tempo a gente queria, então eu fui para lá e tal, mas assim, tu trocou teu voto, tua dignidade por uma ponte. Né? Enfim, essa situação existe. Mas o que temem os deputados e os políticos em geral, isso vale para vereador, para prefeito, né? É a opinião pública. Sim. E hoje, com as redes sociais que a gente tem, a capacidade que se tem de. Por que a gente não faz? Pegar os deputados e dizer assim, mas tu era assim, agora tu tá assim. Entendeu? E começar a mostrar lá na região dele, ó, o deputado que estava assim, que falou isso, e agora está aqui, falando isso, defendendo aquilo. Porque aí a gente vai começar a mostrar a verdade, porque senão as pessoas chegam lá e aí os prefeitos que andam com o Pires na mão ali, ó, o nosso deputado conseguiu 50 mil lá para fazer uma estradinha, muito obrigado. Como se fosse isso a grande função do deputado. Né? Tá errado esse negócio. Agora, se nós usássemos a mídia para chegar assim, ó, o deputado Bibo Nunes, ele defendeu isso aqui durante a campanha, o senhor tem que ser coerente com isso aqui. Agora, o senhor estava assim, por que o senhor está assim agora? Entendeu? A diferença é que, no meu caso, o meu voto é de opinião. É pelo que eu faço, pelo que eu falo, como eu atuo. Voto de opinião. Eu não tenho voto de emendas, por exemplo. Na eleição de 2018, eu fui o deputado federal mais votado do governo aqui do Rio Grande do Sul. Não tive apoio de nenhum prefeito e de nenhum vereador. Voto de opinião. A população, quem está me ouvindo, gosta do Bibo Nunes, vota no Bibo Nunes. Pela minha opinião, pela minha atuação. Esse voto de toma uma ponte, toma um dinheiro para fazer um galpão, não. Tanto é que, nesta eleição, eu distribuía as emendas e dizia assim, não se preocupem, não quero apoio de vocês. Um absurdo. E acabei quase ficando fora. E fui mal votar na outra. Porque eu acho que a emenda é uma obrigação do parlamentar em destinar para a população. Eu não posso fazer votos trocando por uma emenda. Esse é o meu pensamento. Só que com isso, eu quase fiquei fora. Porque as pessoas também votam pedindo coisas em troca. Mas tem os que votam pela opinião. Voto de opinião conforme a atuação, a maneira de atuar do parlamentar, os seus discursos na Câmara. Tem parlamentar que nunca pisou, praticamente, nunca pisou numa tribuna e se elege muito bem, trocando favores. Não é assim que se faz voto, na minha opinião. O que eu tenho para dar para a população é uma obrigação minha e não moeda de troca. Poucos pensam assim. Eu fiz isso e quase fiquei fora. Então, eu tenho um amigo aqui. Digo, ó, não esqueçam de mim. Tá? Eu tenho um amigo aqui no WhatsApp, deputado, que mandou a seguinte, vou ler aqui. Bom dia, Evandro. Este deputado que está falando está igual a política em campanha. Está assistindo muito filme, onde o bem vence o mal. O Brasil perdeu. Nós estamos com a desesperança, deputado. Né? Ele está botando assim. Eu concordo com o que o senhor está falando, mas é discurso. Né? Bem, eu estou assistindo filme, tudo bem. Mas nos meus filmes, o mocinho sempre vence o bandido. Sugiro a ele que comece a assistir os filmes que eu assisto, que ele vai se convencer que o bem sempre vence o mal. Se não for assim, não tem razão de estarmos aqui na luta. E você mude o seu catálogo de filmes. Veja filmes onde o bem vence o mal. Porque esse é o filme ideal para transformarmos em realidade. Aliás, a realidade é esta. Quando mudar isto, o mundo acaba. Será uma tragédia total. O mal vencendo o bem. Não tem nada de ver filme. Se vai ver filme, veja filme como eu vejo. O seu Irineu mandou, Bibo, faça uma lista dos que se venderam. O povo precisa urgente ir às ruas em massa apoiar deputados como o senhor e contra esses criminosos de Brasília. Tem gente aí querendo luta. Isso é bom também, né, deputado? É isso que eu digo. Quando eu chego num evento, num sábado à noite, por exemplo, tem 100 pessoas, eu digo, uma honra estar aqui com 1000 pessoas, ficam se olhando. Sim, porque cada um de vocês vale por 10. São patriotas, estão aqui na luta
para resgatarmos nosso país. E o cidadão que falou aí, desculpa, eu não ouvi o nome, Irineu. muito obrigado. O senhor é o que nós temos que ter ao nosso lado. O senhor vale no mínimo por 10. Vamos formar uma grande legião de guerreiros. Guerreiros lutam pela causa. Outros lutam por bocas, tetas, salários e maneiras de se beneficiarem. Quem luta pela causa, com amor, pelo seu país, acaba vencendo. Pode ter certeza disso e me cobrem. Pode ter só um. Vai estar o deputado Bibo Nunes lá lutando, porque eu acredito na causa. Obrigado, deputado. Um abraço. Um abraço, uma grande honra, abraço a toda a população, ouvintes de Erechim, região. Uma honra. Obrigado, deputado.